trata uma história que hoje eu gostaria de contar para vocês, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus 14, do 22 ao 33. Então o tema da nossa mensagem hoje é aprendendo nas tempestades. Nós temos passado dias difíceis. Confesso a vocês que não é fácil a situação que estamos vivendo, estando sem poder fazer as nossas atividades normais, como até mesmo cultuar o Senhor no templo. Estamos impedidos disso. E aí, juntamente com isso, vem outros poréns, de estar dentro de casa muito tempo, e essa situação fica cada vez mais preocupante, quando a gente sai para resolver uma coisa. Quando volta, tem que tomar banho, tem que fazer um monte de coisa, lavar tudo que a gente trouxe da rua, para que não contamine o nosso lar. Então, certamente é um tempo de tempestade, certamente é um tempo difícil. Então, precisamos aprender, tirar lições disso. É interessante que a palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender as coisas, o que passamos, a nossa situação e as lições que devemos tirar para a nossa vida. Então, quais lições podemos tirar das tempestades, das dificuldades, das aflições que passamos nesta vida? Então, nesta vida, enfrentamos muitas tempestades. Com isso, nos deparamos com desespero, angústia, tristeza e até falta de fé. Podemos chegar ao ponto de questionar: onde está Deus que não me vê nessa situação? Então, o que fazer diante da tempestade? Como o crente passa pela tempestade? Vejamos essa noite quais lições podemos tirar das tempestades desta vida. Então, abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Vamos ler então do versículo 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu então Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou então: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada família, destes que estão conosco neste momento, participando desta programação. Vem, Senhor, abençoar cada um no seu lar, suprindo suas necessidades, dando proteção, fortalecendo a fé,
dando a eles, ó Pai, confiança, certeza, convicção de que o Senhor está ao nosso redor, está, Senhor, a nos proteger. E independente do tamanho das ondas, da tempestade que possamos passar nesta vida, o Senhor nunca nos abandonará. Possamos assim confiar e então obedecer à Tua vontade. Pois é em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, essa leitura que nós acabamos de fazer é muito interessante, porque ao ler a Bíblia, nós descobrimos que há dois tipos de tempestades. Dois tipos de tempestades. As que vêm para a correção da nossa vida, e essas são quando Deus nos disciplina. As que vêm e a outra é as que vêm para o aperfeiçoamento. Então temos dois tipos de tempestades que podemos passar nesta vida. Uma para a nossa correção, quando Deus quer nos disciplinar, nós passamos por dificuldades, ou aquelas que servem para o nosso aperfeiçoamento, quando Deus então nos ajuda a crescer na fé. Nós vemos então exemplos desses dois tipos de tempestade. A primeira nós podemos ver na história de Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus. Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, e Jonas então pegou um barco para outra cidade, e ali durante essa travessia o barco veio a uma grande tempestade, o barco estava a ponto de afundar, até que descobriram que o problema era Jonas. Quando jogam ele no mar, um grande peixe o pega, leva até Nínive, onde ele deveria cumprir a vontade de Deus. É interessante, porque aqui nesta tempestade que Jonas passou, nós vemos a mão poderosa de Deus, cuidando de Jonas, mas também disciplinando Jonas. Se Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive, ele não deveria ter pego o barco para Tarsis, e sim para Nínive. Mas ele contrariou a vontade de Deus, e Deus fez com que a tempestade o trouxesse de volta para cumprir a sua vontade ou a vontade de Deus. Então é interessante isso. Deus então usando a tempestade para corrigir o curso da vida do homem. E então encontramos também os discípulos enfrentando uma tempestade, porque havia obedecido a Cristo. Então nesse momento, essa leitura que nós fizemos, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade em obediência a Cristo. Lembra que Cristo estava lá à beira do mar, mandou que eles entrassem no barco e fossem adiante, enquanto ele despedia as multidões, e assim eles fizeram, entraram no barco, obedecendo a Jesus e seguiram adiante. Mas então a tempestade chegou. Qual era o intuito dessa tempestade? Trazer edificação e crescimento. Deus então queria trabalhar a fé dos discípulos. Então ele permitiu que eles passassem por essa situação. Então Jesus já havia testado eles em uma outra tempestade anteriormente, quando estava no barco com eles, lá em Mateus 8, 23 até o 27. Então nós vemos aquela história onde Jesus estava no barco e ele dormiu durante a travessia. E então o que acontece? Vem uma grande tempestade, os discípulos desesperados começam a balançar Jesus. Jesus, acorda, porque nós estamos para morrer, o barco vai afundar. Nessa história, irmãos, ambas, Jesus com seus discípulos, eu acho elas muito interessantes. Interessante porque aqueles homens eram homens experientes, alguns deles pescadores, homens que conheciam o mar, que sabiam lidar com essa situação. Mas mesmo tendo conhecimento, eles vieram ao desespero. Isso nos traz uma revelação, retrata claramente a limitação humana. Mesmo tendo tanto conhecimento, mesmo tendo condições financeiras, mesmo tendo capacidade neste mundo,
nós entendemos e precisamos aprender essa lição de que nós não somos nada sem Deus. É importante que andemos sempre junto do Senhor, para que Ele possa sempre estar a nos socorrer, porque nós não temos, mesmo que tenha qualquer experiência ou capacidade, ainda assim somos limitados, precisamos de Deus. Então agora, Jesus está testando, permanecendo fora do barco. Então o primeiro teste, Jesus fez dos discípulos dentro do barco. O segundo teste agora é fora do barco. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que obedecer à vontade de Deus só navegarão por águas tranquilas. Jesus prometeu: no mundo tereis aflição, em João 16:33. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nos encontramos numa tempestade, por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e cuidará de nós. Então, se você está passando por algum tipo de aflição, dificuldade, mesmo sendo um servo obediente a Deus, Deus estará contigo. Você vai enfrentar essa situação, você vai passar por esta situação, e aí no final disso você ainda vai glorificar a Deus. Mas se você está passando por algum tipo de tribulação, dificuldade, saiba, se for por desobediência a Deus, Deus está te chamando de volta. Essa tribulação, essa tempestade, é para que você reconheça que você sem Deus é nada. E nós precisamos de Deus todos os dias. Que você possa então se voltar para Deus em arrependimento e fé, como fez assim Jonas. Então vejamos quais lições podemos extrair na tempestade. A primeira lição na tempestade é: mesmo na obediência seremos provados. E aí o verso 22 até o 24 do texto aqui de Mateus 14 diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair a tarde estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muito bem, os discípulos estavam em obediência. Foi uma ordem de Jesus: entrem no barco e passem para o outro lado. Eles estavam ali no Mar Vermelho, certamente, cruzando então para o outro lado. O Mar Vermelho é como um açude, muito grande, tão grande ao ponto de não conseguir ver a outra margem. E então eles estavam ali e precisavam cruzar esse espaço. Era realmente uma viagem longa. Jesus pediu que eles fossem. Eles não questionaram, eles não desobedeceram, muito pelo contrário, eles disseram apenas sim, mestre, e entraram no barco e foram adiante. Isso nos traz, irmãos, um conhecimento muito interessante e importante para a nossa vida, de que a gente precisa continuamente estar em obediência a Deus, porque aquele que desobedece a Deus, ele se afasta do Senhor. Porque aquele que obedece, mesmo estando à distância, como os discípulos estavam, Deus estava ali pronto para lhe ajudar. Assim que eles clamaram, o Senhor apareceu. E sabe, muitas vezes o homem, no momento de dificuldade, ele vai procurar outros meios para alcançar o desejo do seu coração. Às vezes na dificuldade, ao invés de buscar a Deus, ao invés de clamar a Deus, o homem se afasta ainda mais do Senhor. E resultado disso é tristeza, decepção. O resultado disso certamente não será bom.
Então aqui os discípulos seguem obedecendo. E aí a lição que nós tiramos é essa: mesmo obedecendo a Deus, nós passaremos por tempestades, por dificuldades nesta vida. É interessante, certa vez conta-se a história que um andarilho estava andando, era um mestre, estava andando com o seu discípulo. Então o mestre e o discípulo andando numa cidadezinha, e ele estava ali a caminhar, e quando de repente bateu aquela fome, eles não tinham mais alimento, já haviam muitos dias andando naquela estrada de terra. Então eles encontraram uma fazenda, uma casinha. Chegaram lá e estava lá um senhor com a família, e eles chegaram naquela casa, se apresentaram, ele como um missionário e o outro ali como o seu discípulo. E ele disse: olha, nós estamos por aqui pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, e nós gostaríamos então de ter essa oportunidade com vocês. Vocês nos recebem? Eles, pessoal muito solícito, né, do interior, geralmente gosta de receber, são muito receptivos. E aí receberam um missionário, ele pregou, falou da palavra de Deus, e aí ele questionou aquela família: vocês vivem aqui de quê? E eles disseram: não, nós vivemos aqui só dessa vaquinha. Eles tinham uma vaca lá. Vivemos aqui dessa vaquinha. E aí essa vaquinha nos dá leite, o leite dela a gente toma, se alimenta, dá aos meninos, fazemos o queijo, vendemos leite, vendemos o queijo, e aí é o que a gente vive, a custa dessa vaca. E aí, tá bom, tudo bem. E ele passou um tempo ali, se alimentou, e então foi embora. Quando ele estava de saída, o mestre então disse: discípulo, pega aquela vaca ali. Ele disse: o que é, mestre? O senhor vai fazer? A única coisa que essa família tem? Pega aquela vaca. E aí ele foi lá, pegou a vaca, e eles então empurraram a vaca de um precipício. A vaca caiu e morreu. E eles foram embora. E então passaram alguns meses, talvez um ano, e eles passaram de volta no mesmo lugar. Quando chegaram lá, viram uma fazenda diferente, com muita plantação, tinha até um trator lá dentro da fazenda, a casa estava maior, ele tinha outros animais. E então, chegando naquela casa, ele bateu, perguntou pelo dono da casa, ele lembrava ainda do nome dele, e aí o dono da casa veio, e ele atendeu, muito feliz, ele botou ele para dentro de casa. Chegando lá, ele perguntou: rapaz, está tão diferente de sua fazenda, o que foi que houve? Esse missionário, o senhor não sabe o que foi que houve. Lembra daquela vez que o senhor passou aqui, já tem mais de um ano? Olha, naquele tempo, não sei o que aconteceu, a minha vaca saiu do terreno, ela caiu no precipício e morreu. Quando eu a encontrei, ela já estava morta. Então, ali foi uma tristeza muito grande para o nosso coração. A gente imaginou, acabou tudo. E então, veio na minha mente as palavras que o Senhor tinha pregado, falando sobre Jesus e sobre o que Deus pode fazer da nossa vida. Naquela hora eu me ajoelhei, orei a Deus e pedi: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Aí ele veio a ideia de tirar a carne da vaca, vender. E ele fez isso. E aí na venda ele comprou sementes, comprou alguns maquinários, e então começou a plantar. A plantação deu bem, produziu, e ele foi crescendo e crescendo e crescendo, e em um ano ele estava ali, tinha crescido em abundância, ele tinha muita terra, mas nunca tinha produzido nessa terra, porque tinha se acostumado a viver só daquela vaca. E quando o discípulo saiu, ele perguntou: mas mestre, como é que pode, né, ter acontecido isso? A gente fez um mal para esse homem, e esse mal se transformou em bem. Sabe, meus irmãos, Deus, ele faz coisas na nossa vida que a priori a gente não entende. Mas por que eu perdi esse emprego? Mas por que eu saí de tal canto? Por que isso aconteceu na minha vida? Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. E aí ele transforma as coisas ruins em coisas boas. Aos nossos olhos, imediatamente aquilo pode ter sido terrível. Como é que pode matar esse animal que aquele homem sobrevivia dele? Mas com isso, Deus ensinou aquele homem que ele deveria depender não de uma vaca,
mas depender de Deus. Então, nessa lição, irmãos, é o que nós aprendemos também diante da tempestade. As dificuldades desta vida devem nos ajudar a crescer, a desenvolver, a aprender coisas novas. Eu tenho certeza que durante essa pandemia, que você está em casa, você deve ter aprendido a fazer uma coisa nova. Aprendeu? Sei lá, costurar, cozinhar, a fazer alguma coisa que você nunca tinha feito. Você fez pela primeira vez agora. Isso é o quê? É uma oportunidade. Então, na crise, surgem as oportunidades. Então, diante da tempestade, Deus nos dá oportunidades para buscá-lo e fazer a sua vontade. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus, através da sua palavra, aqui no escrito de Tiago, ele nos chama a atenção que o homem é feliz quando ele suporta a provação. Porque depois da provação vem a aprovação. Então toda prova tem o intuito de nos aprovar. Então quando estamos aí na escola, na faculdade, temos que passar por aqueles testes, aquelas provas, e o intuito daquilo é avaliar o nosso conhecimento, a capacidade, o que aprendemos. Assim Deus também tem nos provado. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Quem nos tenta é o inimigo, é Satanás. Porque a tentação ela vem para derrubar o homem, mas a provação ela vem para nos edificar. Que nós possamos então buscar ser arguídos por Deus e aprovados diante da sua palavra. A segunda lição que vemos na tempestade encontra no verso 25 a 27. Então, nesses versos, nós vamos aprender que na tempestade, Jesus sempre vem para nos ajudar. E aí, versículo 25 e 27. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Então aqui até o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Jesus está sempre pronto a nos atender. Eu não sei você, mas eu já passei por situações nessa vida que eu, sinceramente, se não fosse a minha fé em Cristo Jesus, eu teria me desesperado em ficar em uma situação muito difícil e então Deus enviar os seus. Porque às vezes a gente pensa: Jesus vai estar sempre ao nosso lado. A gente imagina Jesus chegando em pessoa, né? O próprio Jesus descendo do céu para nos ajudar. Jesus nos ajuda enviando os seus mensageiros. Jesus nos ajuda quando Ele coloca as pessoas certas ao nosso lado. Eu lembro, meu irmão, uma vez, uma oportunidade, no tempo de seminário, estava lá, uma situação difícil, sem dinheiro. Minha mulher tinha ido no supermercado, o mercadinho lá perto, e aí tinha feito umas compras fiado, porque não tínhamos dinheiro. Estávamos esperando chegar e essa oferta não chegava, e o aperto estava, a situação difícil, e ela então teve essa ação de ir lá comprar fiado. Eu fiquei muito triste com ela, discutimos: por que você fez isso? Não era para a gente ter comprado, a gente se virava, comia qualquer coisa aqui. Mas ela disse: não, mas vamos esperar, Deus proverá. E então, lá no seminário, eu comecei a cortar cabelo. Então eu cortava só o meu cabelo, e as pessoas observaram e vieram para: olha, corte o meu também e tal. E essa notícia se espalhou e chegou até na igreja onde eu servia. E então um irmão chegou. Rapaz, aquele irmão chegou com aquele cabelo bem lisinho. Olha, eu só corto cabelo assim militar, estilo militar, é só na máquina. E ele chegou com aquele cabelo liso, escorrido. Disse: pastor, eu vim aqui para o senhor cortar o meu cabelo. Eu disse: ô meu irmão,
o seu cabelo eu não sei cortar não, porque eu só corto o meu cabelo, é com a máquina, eu não sei nem usar tesoura. Não, não tem problema, corte do jeito que o senhor quiser. Isso eu fiquei nervoso. Nesse dia eu confesso a vocês que eu fiquei muito nervoso. Eu nunca fiquei nervoso, nem cortando o cabelo do pastor Almir, nem do pastor Roque que eu cortei. Eu não fiquei nervoso quando fui cortar o cabelo desse irmão. E então fui lá com muito cuidado, peguei a tesoura e fui lá só tirando as pontinhas, né? Cortei o cabelo dele. Quando foi no final, ele agradeceu, eu ofereci um copo de suco a ele, a gente conversou um pedaço, e ele me agradeceu, entregou um envelope e foi embora. Aí eu peguei aquele envelope e abri. Quando eu abri, eu achei graça e disse: Senhor, como é que o Senhor faz essas coisas, né, com a gente, né? O dinheiro que ele me deu sobre o corte de cabelo, e o preço do corte de cabelo era R$ 1,99. Ele me deu o valor exatamente da compra que a minha esposa tinha feito. Eu não lembro mais o valor, mas era um valor muito maior do que R$ 1,99. Foram R$30, a minha esposa me avisou aqui, R$30, o valor que ela tinha feito de compra lá. Disse: olha, vai lá e paga a mercearia o mais rápido possível, porque eu detesto dever. E aí, graças a Deus, ela foi lá e resolveu. Mas sabe, irmãos, com isso, eu vi Jesus ali através daquele irmão. E Jesus usou aquele servo de Deus para ajudar. E é assim que Deus faz conosco. No momento da dificuldade, no momento que as coisas estão difíceis, Deus vai usar um servo de Deus para te abençoar. Então a gente precisa enxergar Jesus nestas pessoas. É a dificuldade mesma que nós temos hoje de enxergar Jesus nas pessoas. Foi a dificuldade que os discípulos tiveram de enxergar Jesus naquela aparição. Um vulto branco em meio a uma tempestade, andando sobre as águas. Qual foi a atitude dos discípulos? Gritar e dizer: é um fantasma. Agora fique imaginando a cara daqueles homens já barbados, homens adultos, com medo de fantasma, coisa que não existe, né? Mas eles ali demonstraram medo. Por quê? Eles não esperavam que fosse Jesus, mas Jesus estava ali. E eles então só conseguiram enxergar Jesus quando ele falou, quando ele se expressou. E eles então foram até ele. Então veja bem como o Senhor faz, como o Senhor trabalha na nossa vida. Então Deus vai usar de pessoas, de situações, para o nosso aprendizado. E quando passarmos pela tribulação, que tivermos então essas pessoas ao nosso lado, levantadas por Deus, para nos apoiar e nos ajudar, nossa atitude deve ser de gratidão a Deus, de louvor e adoração ao Senhor. Então assim devemos agir. Em Mateus 28:20, a palavra de Deus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que Jesus faz aos seus discípulos antes de partir. Jesus então foi assunto aos céus, foi levado ao céu. Então antes de partir, ele pronunciou essas palavras: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele encerra no versículo 20 dizendo que ele estaria com os seus discípulos quando? Todos os dias. Até quando? Até que esse mundo se acabe, até a consumação dos séculos. Então, até quando mais não houver necessidade. É sempre que nós teremos necessidade de Deus, mas um dia nós iremos morar com Ele. Nós não teremos mais necessidade dele vir aqui para estar conosco, nos protegendo, colocando seus anjos, enviando as pessoas para nos auxiliar. Vai chegar um dia em que nós estaremos habitando com Ele, não haverá mais essa necessidade, porque teremos Ele diretamente conosco. Habitaremos no céu, ao lado de Deus, na morada do Altíssimo. Sendo assim, meus irmãos, devemos então abrir os nossos olhos, observar como Jesus tem cuidado de nós, como Jesus tem olhado por nós,
como Jesus tem enviado seus mensageiros, enviado as pessoas certas para nos dar apoio, para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esses são os anjos de Deus. Deus tem usado muitos desses na minha vida e eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem nos guardado e tem nos fortalecido dia após dia. Obedecendo a Deus, Deus vai estar sempre ao nosso lado. Terceira lição da tempestade: os nossos passos da fé não podem vacilar. Verso 28 a 31, aqui de Mateus 14. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, até o versículo 33. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus amados, nos passos da fé, nós não podemos vacilar. O que quer dizer isso, pastor? Que nós não podemos olhar para trás. A Bíblia é muito enfática em dizer que aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O arado era uma cangalha, né? Um material de madeira no passado, que era usado para mexer a terra. Então ela tinha uma pá, e aí ele encostava essa pá na terra e você ia guiando, os cavalos puxando, você guiando. E aquele ia abrindo uma vala para que você jogasse a semente e depois cobrisse essa semente com a terra. Então aquilo tinha que ser reto, linheiro. Para quê? Para quando a planta crescesse, você pudesse depois passar pelo meio das plantas, colhendo os frutos. Então era necessário que aquilo fosse bem reto, linheiro. Se fosse torto, se fosse de qualquer jeito, atrapalhava a colheita. Então Jesus disse: olha, aquele que tem posto a mão no arado, e o arado aqui que ele se refere é o serviço de Deus, a obra de Deus. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás, aquele que põe a mão no arado e diz: mas era melhor quando eu estava lá no mundo, era melhor quando eu fazia isso. Então está olhando para trás, você não é digno, você não está respeitando aquele que te chamou. Então aqui na palavra, Pedro ele falhou porque ele deixou de olhar para Jesus. Precisamos, irmãos, na estrada dessa vida, no caminhar desta vida, não tirar o foco do reino de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando buscamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, logo teremos de Deus esta proteção. O que aconteceu com Pedro foi que ele começou a olhar o que estava ao seu redor, as ondas batendo, a água, o vento forte, e aí naquela situação ele se desesperou. Tirou os olhos de Jesus, tirou o foco de Deus. E aí o que é que acontece? Ele estava afundando. E aí bateu o desespero, quando ele grita e chama ou clama por Jesus: socorre-me, Senhor, estou morrendo afogado. Agora eu te pergunto, meu irmão, como é que um pescador morre afogado? Um homem experiente, conhecedor das águas, certamente ele já havia pescado muitas vezes naquele lugar, já deveria ter passado por variações assim de tempestades, porque era muito comum naquela região, mas ainda assim, naquele momento, Pedro então se vê na condição que todos nós estamos diante de Deus, a condição de pecador, de alguém que não tem como resolver a sua própria vida. Nós, como pecadores, não temos como resolver a nossa situação.
Não adianta nós fazermos boas obras, não adianta a gente dar esmola, a gente ir para a igreja todo dia, se tiver uma igreja aberta. Não adianta, se nós não confessarmos nossos pecados, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se não nos entregarmos a Jesus, se não mudarmos a direção do curso da nossa vida. Precisamos andar em direção a Deus. E para andar em direção a Deus, não podemos esquecer que Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você está pensando em chegar até o céu por outro caminho que não é Jesus, cuidado, porque esse caminho vai te fazer afundar. Assim como Pedro estava afundando no desespero, você também vai acontecer a mesma coisa. Então é necessário que a gente esteja focado em Jesus, olhando para Jesus, buscando a presença de Deus, para que a gente possa seguir adiante e a tempestade que está ao nosso redor não nos traga desespero. Eu tenho plena certeza de fé que se Pedro tivesse andado em direção a Jesus sem olhar do lado, sem olhar para trás, ele tinha chegado até Jesus, tinha pego na mão de Jesus e eles tinham voltado os dois andando por cima das águas até o barco. Eu tenho plena certeza disso. Mas infelizmente Pedro falhou, porque olhou para as circunstâncias, olhou para o que estava ao seu redor e tirou o foco da única pessoa que poderia salvá-lo naquele momento, que é Jesus. Deixou de olhar para Jesus, ele deixou de olhar para Deus. Isso nos traz então essa reflexão de que nós precisamos estar sempre buscando a direção de Deus, e essa direção devemos então andar continuamente com o Senhor. Não devemos vacilar na fé, não podemos olhar para trás, não devemos estar almejando as coisas lá do passado. Diz que um irmão chegou na igreja e pediu para testemunhar. Nas igrejas batistas regulares nós não temos muito esse costume, né, de dar oportunidade para os irmãos dar testemunho. Eu não sou contrário não, desde que a pessoa chegue ali e seja sincero no que aconteceu e que a história traga edificação para a igreja, né? Eu acho muito importante, eu acho legal e eu acho que deveria ser mais usado. Mas diz que esse irmão chegou lá, pediu a oportunidade ao pastor, o pastor deu. E ele disse: irmãos, eu queria contar meu testemunho. E o testemunho dele era um testemunho. Ele começou a contar da vida passada, começou a se exaltar, começou a falar que quando ele estava no mundo, ele namorava com muitas mulheres. Quando estava no mundo, ele tinha muitas coisas, muitos carros, viajava muito, onde cada cidade que ele ia tinha uma namorada. E ele começou a se exaltar, né? Aí no final do testemunho ele disse: mas Jesus me salvou. Olha, mas o tempo bom que não volta mais. Então ele falou tudo aquilo, se exaltando, disse apenas que Jesus tinha salvado ele e ainda elogiou, dizendo: o tempo bom que não volta mais. Então esse irmão não estava triste pelo que tinha deixado para trás, ele estava com saudade, né? Sabe, irmãos, quando a gente, como cristão, quando a gente está na carreira da fé, ao olhar para trás, em algum momento da vida, devemos lembrar da alegria e da felicidade de quem nós somos hoje. Louvado seja Deus, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Porque se eu ainda estivesse no mundo, talvez nem vivo mais eu estaria, por conta da condição precária, a condição de pecado que eu estava levando na minha vida. Então é necessário, meus amados irmãos, que nós tenhamos essa consciência. Se eu fiz coisas que hoje eu desprezo, eu devo apagar isso da minha memória, não trazer à memória essas situações. Muito pelo contrário, eu devo deixar para lá, esquecer. O que eu devo exaltar é o que está daqui para diante, o que Deus fez na minha vida, a transformação, a mudança. Isso é que deve dar honra e glória a Deus, e não estar desejando o passado, olhando para trás. A Bíblia conta a história da mulher de Ló, né? Você conhece muito bem. Deus mandou que Ló saísse da cidade de Sodoma
e Gomorra, né, daquelas duas cidades, e subisse o monte e não olhasse para trás. E aí a mulher de Ló olhou para trás, e quando olhou, se transformou em uma estátua de sal. Ela paralisou imediatamente, ali a vida dela acabou. É interessante, irmãos, quantas vezes a gente se pega olhando para trás, e aí acaba que paralisando, deixando de crescer na fé, deixando de produzir. Então não posso olhar para trás, eu tenho que seguir adiante, olhar para onde eu estou indo e convidar as pessoas para me seguir. Olha, vamos, esse aqui é o caminho, vamos nessa direção. É triste, irmãos, vermos pessoas, servos de Deus, indo para a igreja como se estivesse carregando uma cruz, um fardo. Irmão, está indo para onde? Estou indo para a igreja, pai. Mais uma vez, de novo. A pessoa vai para a igreja com tristeza, com desânimo. Lembra do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Essa é a expectativa que eu tenho, irmãos, quando for liberado. Aqui no Aracati ainda não está liberado, reunir no templo. A minha expectativa é que no dia que eu disser que a gente for liberado para abrir, eu disser aos irmãos, hoje nós vamos ter culto no templo. Eu quero ver a alegria desses irmãos chegando, a multidão chegando, de mãos dadas ali a família, trazendo visitantes. Vamos lá, vamos para a casa de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos distanciados. Certamente você está sentindo essa falta. Hoje eu fiz uma visita a uma irmã, e ela disse, pastor, vontade de lhe dar um abraço. Eu disse, eu também, irmã, mas que pena que a gente não pode ir ainda, por enquanto, né? Irmã, aguarde aí, assim que a gente puder, com certeza esse abraço vai acontecer. E eu digo, meu irmão, que realmente vai ser um momento de grande alegria, pelo menos para mim, voltar a nos reunirmos no templo. Eu sei que isso aqui é um paliativo, essas reuniões que nós estamos fazendo aqui é um paliativo. O ideal é estarmos reunidos no templo, esse sim é o ideal. Eu não vou deixar de executar essa obra, de estar falando por meio das redes sociais, porque nós temos alcançado mais pessoas, e pessoas que estão distantes, pessoas que talvez não tenham a oportunidade de ir a uma igreja, e nós estamos alcançando, louvado seja Deus por isso. Mas não vou trocar isso pela nossa presença na casa de Deus. Então nos alegrar, estar olhando para o Senhor, estar focado no reino de Deus, estarmos andando juntos, adorando a Deus. Então esse deve ser o motivo do nosso andar, do nosso caminhar, é estarmos sempre alegres, contentes, felizes de estar na presença de Deus, estar servindo ao Senhor. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então devemos guardar no nosso coração a motivação, a animação, a alegria. Não devemos, irmãos, estar olhando para trás e desejando a nossa vida passada, ou olhando para a situação que se encontra hoje e entrar em desespero. O que vai ser da minha vida? Eu vou morrer e essa igreja não abre, eu vou morrer e as coisas não acontecem. Tira essa palavra da sua cabeça, né? Saiba que o servo de Deus, mesmo que ele morra, em Cristo ele terá uma vida eterna. Mas nós não queremos isso agora, né? Deus tem um grande plano na vida de cada um de nós, e temos muito a fazer ainda nessa terra. Então precisamos louvar a Deus. Precisamos colocar a mão no arado e olhar para frente e trabalhar para o Senhor. E Deus certamente será honrado através da nossa vida. E quarto e último lugar, a quarta lição que aprendemos nesse texto da tempestade, a quarta lição na tempestade é: devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Olha só, meu irmão, como é forte isso, né? Muito importante. Aqui no versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, Mateus 14, 32 e 33. Subindo ambos para o barco, Jesus e Pedro, e aí cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nesse momento que Jesus volta para o barco juntamente com Pedro,
eu fico imaginando os outros discípulos atônitos, né? Com a boca aberta, os olhos regalados, e aí vendo ali Jesus trazendo Pedro, não sei se pelos braços, não sei se puxando, não sei se Pedro estava caminhando, né, tropicando ali nas ondas, mas o importante é que eles chegaram até o barco, e quando entraram no barco, as ondas cessaram. A tempestade acabou. E quando acaba a tempestade, o que é que acontece? Justamente eles glorificam a Deus através de Jesus. Eles reconhecem Jesus Cristo como verdadeiramente Filho de Deus. Isso é magnífico, irmão, isso é maravilhoso. Porque eles não estavam reconhecendo aqui apenas o que Jesus pode fazer. Eles poderiam dizer: ah, Jesus, como tu é poderoso. Estavam elogiando o poder de Jesus. Mas não. O que os discípulos fizeram foi reconhecer quem Jesus é e não o poder que ele tem. Faz uma diferença muito grande. Por quê? Geralmente o homem busca a Deus por interesse, por aquilo que Deus pode fazer. Aí você vai orar e diz: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Você sempre está pedindo, pedindo, pedindo. E poucas são as vezes que você vai orar e apenas agradece. Ou mesmo vai orar e nem sequer apenas agradece, mas exalta o nome de Deus. Coloca Deus lá no lugar que Ele merece. Senhor, muito obrigado, porque eu sou um pecador, Senhor, não mereço a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor olhou para mim e teve essa compaixão, me amou, sofreu, viu o meu sofrimento, sofreu junto comigo, enviando o Seu Filho Jesus a este mundo para me salvar. Então essa é a atitude de um verdadeiro adorador. Então, quando olharmos, irmãos, as circunstâncias, ou quando passarmos pelas as tempestades desta vida, que nós possamos honrar o nome de Deus. É interessante como nós passamos por dificuldades e quando enfrentamos e as superamos, às vezes a gente se exalta, né? Ah, se não fosse eu, me garanto mesmo, tá vendo? Se fosse outro, estava perdido, mas eu sei o que é que eu faço. Começa a se exaltar. Nós precisamos exaltar o nome de Deus, porque tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, e sem Deus nada somos. Então esse reconhecimento é extremamente importante. Precisamos reconhecer quem é Deus, quem é Jesus, a importância dele para a sua vida, para que você possa assim viver uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida que verdadeiramente exalta o nome de Deus. Então, quando Jesus chega no barco, os discípulos o adoraram, reconhecendo que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, e não apenas o poder dele. Exaltaram não o poder de Jesus, mas a pessoa de Jesus. Em João 4:42, há uma outra cena, um outro momento da mulher samaritana, né? Vocês lembram muito bem disso, dessa lição? E nesse texto diz assim, verso 42 de João 4: E dizia a mulher: Já agora não é pelo que disserte que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então os homens que vieram com aquela mulher, quando ela foi para a cidade buscar os homens, e eles voltaram com ela, ouviram a voz de Jesus, os seus ensinamentos, e o reconheceram como sendo verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, apenas através das palavras de Jesus, eles tiveram esse reconhecimento. Então, reconheceram a pessoa e não a sua obra, não o que ele pode fazer. Então, aprenda nesta vida a não estar apenas buscando a Deus por interesse, pelo que Ele pode fazer por você. Busque a Deus pelo que Ele é. Ele é o meu Deus. Ele já me salvou. Então eu sou apenas um devedor de Deus. Então, como um servo agradecido
Eu vivo em direção a Deus, eu ando em direção a Deus, eu vivo para a glória de Deus. Então assim deve ser a nossa atitude. Concluindo então, eu não sei qual é o tamanho da tempestade que você está passando agora, mas de uma coisa eu não tenho dúvida: Jesus está no controle, e se você realmente crê nisso, Ele irá passar essa tempestade, e você glorificará ao Senhor. Amém? Posso ouvir então amém? Bem alto? Amém, graças a Deus. Então, se nós verdadeiramente confiarmos em Deus, focarmos o nosso olhar em Jesus, não deixando que as tribulações, as dificuldades, as tempestades nos abalem, nós vamos cruzar essa tempestade, vai passar essa pandemia, nós vamos voltar ativa e vamos honrar o nome de Deus, glorificar a Deus, porque só Ele é merecedor de toda honra e glória, porque foi Ele que nos salvou, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia. Então não deixemos de seguir a Jesus, deixemos de olhar para trás, vamos olhar adiante, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que então as outras coisas nos sejam acrescentadas. Por último, Salmo 40, verso de 1 a 4. Salmo 40, de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de uma rocha, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Meus amados irmãos em Cristo, que Deus abençoe a vida de vocês, que verdadeiramente nós possamos confiar neste Deus, e confiando em Deus, sejamos então obedientes à sua palavra, possamos andar em direção ao Senhor, e assim ter dele a vitória garantida. Amém? Graças a Deus por isso, que Deus te abençoe nesta noite, e te conduza em direção a uma vida realmente plena, e em plena certeza de fé.